para comentar a situação do conflito na Ucrânia, que temos a impressão, pessoal, nesse momento, caminha para seu desfecho, em relação, pelo menos, à perspectiva. Nesse momento, tudo leva a crer, tudo caminha nesse sentido, em relação à perspectiva das ações da Federação Russa no curto, médio prazo. Então, vamos às atualizações? Vamos começar a respeito das declarações do Zelensky, das últimas declarações do Zelensky, pedindo um ataque preventivo à OTAN em relação à possibilidade de que os russos desfechem um ataque nuclear contra a concentração de tropas ou contra cidades na Ucrânia. Nas últimas horas, nós estamos efetivamente observando alguns movimentos de boataria muito forte nas redes sociais. Então, nosso canal do Telegram... Agora, está o que esse momento? Está propício para muito boato, está propício para muita especulação. Zelensky dizendo que pede um ataque preventivo à OTAN, supõe que ele tenha informação em relação à possibilidade de que os russos possam empreender um ataque nuclear contra concentrações de tropas ucranianas. A coisa no terreno está ficando muito, muito, muito delicada em relação às situações que, neste momento, acontecem com o avanço das tropas ucranianas. O que acontece nesse momento com relação ao avanço das tropas ucranianas já atinge a região do Donbas, já atinge a região de Lugansk, aonde os ucranianos também fazem avanços. Não bastasse esses avanços na região de Lugansk, são notórios também os avanços na região de Kherson, aonde os ucranianos caminham na direção de recuperar assentamentos praticamente em todos os últimos dias, desde o último dia 21 de setembro, eu estava observando esse movimento, inclusive os mapas que são divulgados até pela RIA Novosti, tá? Então, para que fique claro, porque tem uma polêmica quando a gente diz, olha, há um avanço, tem gente que não acredita, porque tem gente que está inebriada com aquele sentimento de torcida. Então, quando eu digo para vocês que os ucranianos estão avançando no terreno, gente, essa é uma condição, inclusive, admitida pelos próprios russos. Não é mais uma questão de achar ou de ter uma versão de um lado e uma versão do outro. A questão do avanço das tropas terrestres ucranianas está acontecendo, inclusive, segundo relatos dos próprios russos, vide os mapas da RIA Novosti. Vejam os mapas da RIA Novosti, onde vocês podem verificar essa situação que eu trago aqui para vocês. Se a gente pegar aí, por exemplo, desde do último dia 21 de setembro, são cerca de 2.400 quilômetros quadrados, aproximadamente 120 assentamentos nessas duas últimas semanas, né? 15 dias aí aproximadamente, você teve primeiro ganhos na região de Kharkiv, depois você teve ganhos na região de Donetsk, na região de Kherson e agora na região de Lugansk. Pois bem, eu ainda acredito, muito obrigado, Giancarlo, que os russos não saiam dessa empreitada derrotados militarmente em função do poder militar e do poder dissuasório que detém. Por isso, eu estou observando que há muita preocupação e preocupação cada vez maior de que um ataque nuclear localizado, principalmente, como eu tenho reiterado há muito tempo aqui, contra a concentração de tropas, possa ocorrer. Eu tenho a impressão que essa situação possa ocorrer e tenho a impressão que, muito provavelmente, antes do final do ano, no máximo, nós tenhamos uma definição em razão dos avanços das tropas ucranianas, em razão da possibilidade de que os russos comecem a utilizar armamento mais destrutivo, que ataquem centros de tomada de decisão, ou que nós vejamos aí um milagre de que as partes cheguem ao consenso, de que a capacidade destrutiva assegurada de um e de outro lado devam levá-los à mesa de negociação, o que parece que, nesse momento, é bastante difícil, tá? O que parece que, nesse momento, é bastante difícil. Mas são momentos decisivos. A fala do Zelensky, ela foi, no momento seguinte, substituída por uma versão um pouco mais tênue, quando assessores contestados, aí, procurados pelas grandes redes de televisão, principalmente ocidentais, disseram que aquela fala do Zelensky não era uma fala objetiva, que era uma fala teórica, se houver... Mas vocês podem observar a própria fala do Zelensky, a íntegra da fala,
com a sua legenda em inglês, que vocês vão verificar que ele fala claro e nitidamente sobre um ataque preventivo e diz que esse ataque preventivo deveria ocorrer em razão da ameaça de ataques nucleares. Então, é um momento extremamente próximo de uma definição de um grau de complexidade muito grande no momento em que nós estamos assistindo à preocupação. Então, por isso, é boato para todo lado, gente. Eu tenho hora que nem entro naquele chat lá, mesmo no nosso, né? Porque é muito boato, gente dizendo, olha, os Minutermans já estão com os silos abertos, os russos lançaram um ataque simulado para verificar a perspectiva de defesa dos radares dos Estados Unidos, e há muita boataria que nós não temos condição de aferir o grau de autenticidade. Por exemplo, falam hoje em deslocamento de dezenas de aviões dos Estados Unidos em direção à Europa, buscando um reforço das posições ali próximas à Polônia. Cogita-se que a Polônia já esteja aí, eventualmente, preocupada com a possibilidade de receber ataques nucleares, negociando com os Estados Unidos a possibilidade de que armas nucleares sejam instaladas em seu território. Então, há muita boataria. Mas o que a gente pode dizer para vocês, com base em análise de fatos concretos, é que os avanços ucranianos, por incrível que possa parecer àqueles que não consigam compreender toda a dimensão do conflito, eles são muito preocupantes em relação às possibilidades que os russos podem agora adotar como práticas, no sentido de resgatarem algum grau de controle no campo de batalha. Tá? Essa situação realmente ela é bastante notória e claramente preocupante.